Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, da página Serviço Social Brasil. Estou abrindo essa live aqui minutos antes do início da parte do seminário da noite aqui na Faculdade Anísio Teixeira. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, ó. Vejam só que auditório bonito, o pessoal ainda está chegando de várias partes da Bahia, né? Um auditório muito bonito mesmo, grande, amplo, cabe muita gente. Algumas pessoas já estão aqui. Nós estamos aqui já na parte da tarde. Eu fiquei sabendo desse evento de última hora. Fui convidado para ser também um dos palestrantes, assim, de última hora. Eu ia passando por aqui, por acaso. Uma amiga me convidou para compor uma parte. Vou falar hoje sobre o projeto ético-político do Serviço Social daqui a pouco. Pretendo, se possível, gravar pelo menos uma parte para fazer as transmissões ao vivo. Então, o primeiro seminário de atribuições e competências do Serviço Social da Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana, né, do Serviço Social, estará acontecendo aqui. Os temas abordados serão educação, sócio-jurídico, pesquisas no Serviço Social, consultoria e assessoria, exame de legislação pertinente ao Serviço Social, previdência, projeto ético-político do Serviço Social. Estará falando aqui hoje à noite a assistente social Patrícia Freitas, o assistente social Gabriel Bonfim, acredito que assistente social também Larice Brito, Liliane Pacheco e Soneide Rios, hoje à noite. A inscrição é R$20, infelizmente eu não soube antes para poder anunciar, divulgar mais amplamente aí na página Serviço Social Brasil. Fiquei sabendo só de última hora. Acredito que no futuro, como esse é o primeiro seminário, no futuro nós teremos possibilidades de articular de forma mais ampla, mais antecipada, para fazer as divulgações e convidar todas as pessoas. R$20 a inscrição, um precinho bem camarada, né, com certificado de carga horária e tudo. E os temas muito amplos, muito bons. O pessoal também, os profissionais que estarão ministrando de extrema competência. Já tivemos aqui com um profissional à tarde falando sua apresentação, uma introdução do que é o serviço social. E agora à noite teremos novamente a participação de mais 5 profissionais contando comigo, que irei abordar a perspectiva do projeto ético-político do Serviço Social. Então, como eu não sei se depois eu vou ter como apresentar para vocês, não sei se vou ter como gravar, eu não sei como é que vai ser a logística aqui à noite, eu vou apresentar um resumo daquilo que eu vou falar hoje aqui, com base em alguns conceitos do serviço social. Como eu não tenho muito tempo, então são vários palestrantes, eu acredito que vão me dar uns 45 minutos, então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco, de forma resumida, do que é o que eu vou falar. Então, o projeto ético-político do Serviço Social, né, é um projeto de categoria profissional, é um projeto de toda a categoria, é um projeto, então, coletivo profissional, não é um projeto individualizado, não pode ser um projeto individualizado, ele precisa e necessita ser um projeto coletivo. O que é um projeto ético-político? É um projeto de categoria profissional, um projeto coletivo de categoria profissional. Ele exige um posicionamento profissional. Um posicionamento profissional imprime a ideia de que você não pode ser neutro, você precisa ter uma posição ideológica, uma posição de entendimento teórico, entendimento acadêmico, de entendimento científico. Você precisa ter um posicionamento. Pessoas sem posições não sabem de onde vieram, nem para onde vão, nem o que buscam, nem o que desejam alcançar. As pessoas que têm um posicionamento científico sabem exatamente com o que estão trabalhando e por que estão trabalhando e que instrumentos utilizar para encontrar possíveis soluções dentro da perspectiva das mais variadas realidades e das multifacetadas expressões da questão social que se manifesta no cotidiano profissional. Então, dentro da questão do posicionamento profissional, é importante que se tenha um posicionamento democrático. Esse posicionamento é democrático e é coletivo, ele não pode ser individualizado. Então vocês vão ver, vão ouvir eu falar muitas vezes o termo, a questão da individualização no projeto ético-político do Serviço Social, que não é possível acontecer, porque ele é um projeto de categoria. Então, o que é um projeto ético-político? O projeto ético-político é todo o apanhado histórico, dialético, toda a documentação, todos os instrumentos, as metodologias, as técnicas, todos os livros escritos, todo o aporte teórico. Apesar dessa profissão não ter uma teoria própria, ela se apropria das teorias de outras profissões, como sociologia, antropologia, filosofia, etc. Mas nós temos um aporte teórico que norteia o nosso fazer profissional. E esse aporte teórico, não só ele é o projeto ético-político, mas ele compõe uma parte do projeto ético-político, porque o projeto ético-político está composto por uma série de coisas, de questões, uma série de instrumentos, uma série de fatores, de posicionamentos, de ideologias. Então o Código de Ética é parte do projeto ético-político,
A lei de regulamentação da profissão é parte do projeto ético-político. O movimento de categoria profissional, o entendimento desse movimento, o ideário, a construção, o desvelamento da realidade e essa transformação no entendimento democrático são parte do projeto ético-político. O projeto ético-político ele não é estático, ele é dinâmico, está em constante evolução, ele é histórico e também é político, e toda a construção teórica interdisciplinar que foi utilizada para desenvolver e amadurecer a profissão do serviço social deu origem a todo o entendimento teórico que veio a ser, então, o projeto ético-político do serviço social. Ele não é estático, por quê? Porque as relações sociais não são estáticas. Então, pode ser que alguma coisa que está sendo hoje defendida no projeto ético-político seja discutida pela coletividade profissional e dentro de um espaço de tempo seja superado. Agora, o que não pode acontecer é um indivíduo achar que tem autoridade para poder interferir diretamente e modificar o projeto ético-político. Não pode uma pessoa só pensar que tem autoridade de modificar o projeto ético-político, porque ele é democrático e é coletivo. Ele responde ao interesse de toda a coletividade profissional. É a decisão do fazer profissional, do instrumental técnico operativo, das metodologias, do pensar sobre o serviço social. A decisão coletiva dá origem a um projeto que precisa ser executado na vida profissional. Isso é, de forma bem resumida, um projeto ético-político. Toda a documentação legal, aceita e debatida pela coletividade profissional é parte do projeto ético-político. Todo instrumental técnico, operativo e metodológico, coletivo, discutido e aceito pela coletividade da maioria, são parte do projeto ético-político. Não há possibilidade para neutralidade. O indivíduo que se diz apolítico não tem como entender ou compreender o projeto ético-político, porque ele já, de fato, é um projeto ético e político. Político porque trabalha na administração da cidade. Quando a gente fala de política, a gente não está falando daquela política partidária, nós estamos falando de política polis, que diz respeito à administração das cidades, ao governo das cidades, à participação social, popular e ao controle social na gestão das mais variadas políticas públicas, na gestão da ordem pública, na gestão das cidades. Então esse é o termo política. Então o serviço social é uma profissão extremamente política. Quem se declara apolítico não tem como, de forma prática, exercer a profissão de assistência social, porque essa é uma profissão política. Imagine um sujeito que se declara apolítico trabalhando numa profissão extremamente política. Quando eu digo eu sou apolítico, eu estou dizendo não quero trabalhar na gestão pública. Quando eu digo eu sou apolítico, eu estou dizendo não quero participar de um projeto democrático, não quero participar de um projeto de construção de uma sociedade no conceito ideológico, ideário, político ou de política pública. Então, todo esse instrumental compõe o que seja o projeto ético-político. Então, o que não é. Primeiro nós falamos sobre o que era o projeto ético-político, agora nós falaremos sobre o que não é o projeto ético-político. Decisões profissionais individualizadas e contraditórias ao Código de Ética não podem fazer parte do ideário do projeto ético-político. Qualquer ação que viole os direitos humanos, além de ser crime, toda ação, toda palavra, toda fala que viola os direitos humanos, já é, por definição, crime societário, crime humanitário e não pode compor o ideário do projeto ético-político. Neutralidade, pragmatismo, endogenismo, conservadorismo, tradicionalismo, clericalismo e uma porção de outros ismos aí não estão contidos no aporte teórico da construção do ideário instrumental, técnico, operativo, que compõe o entendimento desse projeto profissional que é o nosso projeto ético-político desta categoria específica. É claro que todas as categorias profissionais de nível superior desenvolvem com a maturidade e o amadurecimento profissional um determinado valor central que se transforma num projeto ético-político. Então, assim como as outras profissões, a psicologia, a sociologia, a filosofia, o direito, a medicina, desenvolveram os seus projetos profissionais de categoria, o serviço social também tem o seu projeto de categoria, que é bem específico, já está maduro, está bem centrado em bases bem fundamentadas, e nós vamos ver agora que são os princípios éticos fundamentais que estão exarados no Código de Ética do Assistente Social. Então, o que também não é o projeto ético-político, qualquer lei, veja bem, que contraria os princípios éticos fundamentais do Código de Ética. Vou citar como exemplo aqui um dos estatutos, o Estatuto da Família, né? Porque tem dois, tem o Estatuto das Famílias e o Estatuto da Família,
que viola diretamente o princípio fundamental da liberdade, das liberdades individuais, excluindo uma grande parcela da população que não se enquadra no conceito de família tradicional. Então, aquele projeto de lei que foi criado por alguns deputados, ele é contrário ao projeto ético-político do serviço social. Então, nós, como assistente social, em algum determinado momento, poderemos ter que fazer resistência até mesmo à própria lei, debater essa lei e negá-la, confrontá-la para que ela seja corrigida, para que todos os indivíduos sociais de direito sejam incluídos como orienta a Constituição Federal e não excluídos, como é o processo de alguns idealistas que acabam criando leis para atender algumas pessoas e excluir outras pessoas. Nenhuma lei pode ter como princípio excluir um em detrimento de outro. Nenhum direito pode ter como princípio excluir um em direito do outro. E isso está bem fundamentado nos princípios éticos e fundamentais. Então, os princípios éticos e fundamentais são 11. O primeiro deles é a liberdade, que é o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Essa parte, esse primeiro fundamento ético, esse primeiro princípio fundamental ético do Código de Ética, fala de 4 coisas: liberdade, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer instrumento, qualquer fala, qualquer direcionamento profissional que não esteja de acordo com a liberdade do indivíduo, o princípio de autonomia e isonomia do indivíduo, o princípio da emancipação plena do indivíduo e a plena expansão do indivíduo, não está, então, de acordo com o projeto ético-político do serviço social. E o segundo princípio fundamental é o princípio fundamental que está relacionado com os direitos humanos, ou seja, a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo. A palavra intransigente, que é aquele que não transige, que não faz concessão, inflexível, intolerante, que é ou aquele que se caracteriza pela austeridade, pela rigidez na observância de seus princípios. Então, a observância do cumprimento dos direitos humanos, ela é inflexível, não faz concessão, ela é intransigente, ela goza do princípio da austeridade e da rigidez, ou seja, não há espaço para meias verdades, para meios direitos humanos, mais ou menos direitos humanos. Os direitos humanos precisam ser aí respeitados na sua totalidade, na sua amplitude de totalidade. E o terceiro princípio fundamental do Código de Ética é a cidadania. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada a tarefa primordial de toda a sociedade com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. E aqui eu tenho até uma crítica para esse princípio de cidadania hoje, em função do grande número de desempregados e da pequena faixa de mercado de trabalho que existe para os jovens que estão saindo da adolescência e passando para a idade adulta, ou seja, de 17 para 18 anos, que não estão incluídas no mercado de trabalho, que ainda não que ainda não adquiriram a sua identidade de trabalhador. Acredito que essa parte aqui do Código de Ética, esse princípio fundamental, em função da evolução já das relações sociais, já deveria ter passado por um amadurecimento e uma palavra a mais deveria ter sido incluída aqui. De qualquer forma, deixo aqui a minha sugestão e agora foco nos 3 direitos que estão garantidos na Constituição Federal, que são os direitos civis, que é o direito à propriedade, o direito à defesa e outros direitos que estão relacionados com os direitos civis. Então, é diferente do que pensam muitos assistentes sociais, que o assistente social só trabalha com direitos sociais. Na verdade, não. Ele também tem o dever de trabalhar pela ampliação e a consolidação dos direitos civis e também dos direitos sociais garantidos no artigo 6º da Constituição Federal e os direitos políticos, que são aqueles direitos a realizar movimentos sociais e participar deles, controle social, participação popular, fiscalização das políticas públicas e participação democrática direta em toda a gestão pública, em toda a gestão e qualquer outro princípio de administração pública. É direito de todas as pessoas, de todos os usuários ou demandatários de políticas públicas estarem incluídas nesses movimentos, fazerem partes decisórias políticas, de voto, de palavra, de ação e de decisão. Isso está incluído no princípio da cidadania. Então, são 3 direitos com os quais o assistente social trabalha: direitos civis,
direitos sociais e direitos políticos. E esses 3 direitos se desdobram em todos os instrumentos e atribuições e competências do serviço social, do assistente social no serviço social, que estão em todas as mais variadas áreas de abrangência socioocupacionais no território brasileiro e, quiçá, até fora dele. E o 4º princípio fundamental é o princípio da democracia, defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Aqui nós temos 2 princípios que são socializados, né? A socialização e a participação aqui, elas passam por 2 princípios. Primeiro, a socialização política. O que isso quer dizer? Complementando o princípio fundamental anterior da cidadania, esta participação política está diretamente relacionada à possibilidade e à obrigatoriedade que esse aprofundamento, esse amadurecimento da democracia inclua em todas as políticas públicas a participação e o controle social direto do usuário daquela política pública. Ou seja, ele precisa ser um ator efetivo na proposição, na execução, na avaliação, no monitoramento e na consolidação do projeto político de qualquer programa, de qualquer política pública. Ele precisa estar envolvido em todo o processo, desde o seu início até a sua conclusão. Esse princípio da democracia, esse aprofundamento da democracia, cobra essa participação direta. A primeira socialização é essa, que precisa se tornar um direito social a participação de todos os indivíduos nas decisões políticas. E a segunda é a socialização da riqueza socialmente produzida, ou seja, a distribuição de renda, os programas de distribuição de renda. E aqui eu deixo mais uma vez uma crítica, né? Vocês sabem que eu sou extremamente crítico àqueles assistentes sociais que criticam cotas, que criticam programa Bolsa Família, que criticam benefício de prestação continuada, BPC, e outros benefícios que acontecem eventualmente, outros benefícios que compõem as políticas públicas e políticas não públicas, porque nem toda política é pública, toda política social é pública, mas nem toda política pública é política social. É importante, isso é questão de concurso, é importante que você adquira esse conhecimento e transforme ele como uma prática comum e você possa expressar essas palavras de forma automática. Toda política social é uma política pública, mas nem toda política pública é uma política social. Existem muitas políticas públicas que não são políticas sociais porque elas estão relacionadas aos direitos civis ou aos direitos políticos. E aí, mesmo assim, o assistente social pode trabalhar nelas em relação ao que foi dito antes sobre os direitos civis e os direitos políticos e os direitos sociais, já que são 3 camadas de direitos que se estabelecem dentro do fazer profissional do assistente social. E aqui nós temos então agora o 5º princípio, que é o princípio da equidade, né? Posicionamento em favor da equidade, justiça social, que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Então nós temos aqui, primeiro termo, primeira palavra que precisa ser analisada, né, no conjunto de palavras que são exaradas aqui no 5º princípio fundamental de equidade. O primeiro deles é a equidade, o segundo é justiça social, o terceiro é universalidade e o 4º é a gestão democrática. De novo, volta a complementar o princípio fundamental de número 3 e o princípio fundamental de número 4, a questão da gestão democrática. E no princípio da equidade, é importante que entendamos que o termo igualdade não completa, ele não compreende, ele não absorve, ele não expressa todo o ideário do serviço social, ou seja, o termo, a palavra, a tradução semântica da palavra igualdade não é suficiente para expressar toda a grandeza profissional do serviço social. É por isso que hoje nós estamos utilizando o termo equidade. Equidade é muito superior, atende, equânimes, né? Como alguns costumam dizer, atende muito mais a questão da distribuição de renda, a questão das oportunidades, porque a igualdade estabelece que, para que a igualdade aconteça, é necessário uma via de acesso para que essa igualdade também tenha acessibilidade. Daí nasce, então, a equidade, ou seja, equidade é igualdade com acessibilidade, com facilidade de acessibilidade, aquela igualdade, então, se torna em equidade. E o segundo princípio é a justiça social. Recentemente, eu coloquei aí na página Serviço Social Brasil que assistente social não faz justiça social. Fui amplamente criticado. Depois eu provei, teoricamente, que o assistente social não faz justiça social. O assistente social viabiliza a justiça social. Quem faz justiça social é o Estado, porque quem deve às pessoas não é o assistente social. Quem deve é o Estado. O devedor da conta é o Estado, portanto, quem precisa pagar é o Estado.
O assistente social é um instrumento, é um operário, é um trabalhador que vende sua força de trabalho e essa força de trabalho transforma-se em viabilização de direitos e também viabilização de justiça social. Então, em terceiro lugar, aparece o princípio da universalidade. Infelizmente, nem todas as políticas públicas hoje são universais. Ainda se utiliza muito nas políticas públicas os conceitos de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel, de dificultar o acesso para diminuir a demanda. E, em função disso, não se aplica a universalidade. Por exemplo, a política de assistência social hoje ela é mantida por uma série de condicionalidades, todas elas, a de habitação, mais condicionalidades ainda, o ProUni e muitas outras políticas públicas de distribuição de renda sempre estão cercadas de condicionalidades. Aí nasce uma contradição, ela é garantida na Constituição Federal, depois ela é condicionada. Depois vem a explicação aí no tripé da Seguridade Social, Assistência, Saúde e Previdência, que estabelece ainda que o terceiro nível, Previdência, ainda tem que pagar por ele para vir a ter direito. O que me leva a mais uma crítica, que não acredito que a Previdência deveria ou devesse fazer parte da Seguridade Social, já que é um produto que precisa ser comprado e precisa ser pago. Mas isso são questões que a gente precisa discutir e amadurecer ao longo do tempo para o entendimento. É só para esclarecer. Isso são opiniões minhas, essa parte aqui, dos últimos 2 minutos, que não caem em questão de concurso, mas que são questões que precisam ser discutidas e entendidas. Então, a questão da gestão democrática, voltando ao que disse o princípio fundamental número 3 e o princípio fundamental número 4, ela está intimamente ligada à questão de todos os usuários das políticas públicas estarem inseridas na participação no político participativo, que opine, que vote, que decida, que tenha poder de opinar, de sugerir, de propor, não apenas como um coadjuvante, mas como um protagonista de toda a ação. E aí nós temos então o sexto, e esse vai ser bem polêmico aqui eu não tenho tempo para discorrer muito sobre ele, mas se eu tivesse eu poderia ficar 3 horas falando sobre ele. O sexto princípio fundamental do Código de Ética é sobre preconceito, ou seja, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Eu precisaria de pelo menos 3 horas para dar aula sobre esse assunto. Quem já estudou comigo sabe disso, é um assunto que eu amo, adoro esse assunto. Eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos da nossa profissão, um assunto que sofre a maior resistência por parte das pessoas. Eu acho que grande maioria das pessoas no Brasil ainda, mesmo aquelas que dizem que não são preconceituosas, praticam o preconceito velado constantemente, porque está enraizado na nossa cultura familiar, na nossa cultura de conhecimento popular, de conhecimento de senso comum, o preconceito como um patrimônio cultural histórico. Então, o preconceito no Brasil é um patrimônio cultural histórico. Em muitos casos, ser preconceituoso no Brasil, como foi dito recentemente, é até ético e afirmado por muitas pessoas como necessário para a construção do entendimento. Ser preconceituoso no Brasil é divertido, faz parte das rodas de conversa, das piadas. Ser preconceituoso no Brasil exprime em certos círculos sociais um certo nível de nivelamento social, uma certa aparência de pertencimento, de necessidade de pertencimento de grupo. Existe uma série de questões que determinam que o preconceito no Brasil é um patrimônio. O seu valor excede quase ao valor do ouro, pesado em gramas, já que todo mundo possui e a maioria das pessoas segura com as 2 mãos e não quer abrir mão de jeito nenhum. Na verdade, em vez de superar o preconceito, fica inventando desculpa para justificar a atitude preconceituosa, dizendo que não foi, que não é, inventa 1000 desculpas, 1000 argumentações. Tem gente que estuda livros para encontrar resposta para justificar determinadas atitudes preconceituosas, vai em busca de conhecimentos de escritores do tradicionalismo, do conservadorismo e de outras correntes filosóficas para tentar justificar o seu posicionamento sem a necessidade de superar. Então, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, aí está falando de preconceito racial, preconceito de classe social, preconceito de gênero, e aqui não estamos falando só da questão homossexual, nós estamos falando também do preconceito de gênero em relação às mulheres, que sempre foram discriminadas em relação aos homens. A mulher sabe menos, a mulher não sabe dirigir, a ideia cultural é essa: a mulher não pode ocupar profissões de serviço braçal pesado, a mulher não pode dirigir carros de pesado, cargas pesadas, enfim, existe uma série de questões aí. Mulheres não podem desempenhar determinadas funções, não tem capacidade, não tem resistência, não tem força física, enfim, uma série de questões que sempre demonstram nessa sociedade extremamente machista, excludente e discriminante,
o princípio do domínio sobre o homem. A própria ideia, como está posta pelo tradicionalismo da família tradicional, onde a mulher tem que ficar de boca calada e o homem é o chefe, aquele que decide, já exclui a mulher no processo, exclui a mulher na capacidade das decisões políticas. E fomos ensinados por pais, avós e bisavós a sermos assim, e criamos então essa máscara, esse perfil. Então, quando a gente fala de preconceito de gênero, não estamos falando apenas da questão homossexual, mas também estamos falando da questão da identidade de gênero masculino e feminino entre homens e mulheres e assim por diante. Também nós temos uma questão de preconceito religioso no Brasil muito grande em relação às crenças confessionais das pessoas, quer sejam cristãs, quer sejam crenças africanas, enfim. Existe uma cultura de manutenção muito forte que precisa ser superado, e existe hoje, o maior preconceito que está acontecendo no Brasil hoje é o preconceito ideológico, que a maioria das pessoas está praticando. É necessário que haja uma luta de classes, ela sempre existiu. Uma das classes estava subjugada, nunca pôde se manifestar, o seu poder de manifestação é bem recente, apesar dos termos de luta de classe terem nascido com os escritos de Karl Marx. Mas se você analisar a história, você vai ser sempre observar durante todo o período histórico da humanidade que haverão pessoas que dominarão outras pessoas, haverá um número de pessoas que exercerão domínio, poder e autoridade sobre outras, e haverá outras que serão exploradas por aquelas, que serão maltratadas, que passarão fome em função daquelas, que terão seus bens expropriados em função daquelas. Haverão pessoas que trabalharão muito mais para manter outros que não trabalham. E aí a gente está falando da família patriarcal, nós estamos falando aí do feudalismo, nós estamos falando aí da nobreza, em que algumas pessoas ficavam ilhadas dentro de uma fortaleza chamada castelo, e o restante ficavam trabalhando para dar manutenção aos nobres, ou seja, os plebeus e os nobres. E se a gente voltasse aí até nos tempos bíblicos, para quem acredita no criacionismo, ou nos tempos dos homens da caverna, para quem acredita aí no darwinismo, a gente sempre poderia observar que quando existe um forte e um fraco, o forte sempre teve a tendência da natureza, a própria natureza humana, de que o forte vai explorar o mais fraco. Então, seja por questões ideológicas, ou porque tem mais poder, ou porque tem mais força, sempre haverá um explorando o outro. Essa exploração, esse tipo de exploração, é contra isso que o projeto ético-político nos ensina a trabalhar. Contra qualquer tipo de exploração, nós vamos ver isso mais para frente. Aí aparece o 7º princípio fundamental do Código de Ética, que é o pluralismo profissional, né? A garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. E aqui, na questão do pluralismo profissional, nós vamos elencar então 4 correntes profissionais, sendo 3 delas as principais. Nós temos o newtonismo, nós temos o positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético, que é o atual, com algumas pessoas ainda tentando utilizar o positivismo, algumas ideias do newtonismo, como o tradicionalismo e o conservadorismo, algumas ideais da fenomenologia, e assim sucessivamente. Então, gente, vai começar aqui, outro dia eu volto a conversar com vocês, viu? Um grande abraço, é uma pena